Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas 3. Lucas, capítulo 3, do versículo 1 ao 14. No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da região da Itureia e de Traconites, e Lisânias, tetrarca de Abilene, sendo os sumos sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo o vale será aterrado, e nivelado todos os montes e outeiros, os caminhos tortuosos serão retificados, e os escabrosos aplanados, e toda a carne verá a salvação de Deus. Dizia ele, pois, às multidões que saíam para ser batizadas: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Então as multidões interrogavam, dizendo: que havemos, pois, de fazer? Respondeu-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. Quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também publicanos para serem batizados, e perguntaram-lhe: mestre, que havemos de fazer? Respondeu-lhes: não cobreis mais do que é o estipulado. Também soldados lhe perguntaram: e nós, que faremos? E ele lhes disse: a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa, contentai-vos com o vosso soldo, o vosso salário. Em tempos de grandes dificuldades, e depois de um tempo de silêncio, Deus chamou o João a pregar. Então você vê o período ao qual João está sendo chamado, e depois de um grande tempo de silêncio, você vê que do profeta Malaquias até o profeta João, você tem uns 400 anos de Deus em silêncio. E você vê o período que o povo de Deus se encontra em muitas dificuldades. Então tem grandes dificuldades, Deus está em silêncio, e aí muitas vezes o servo de Deus, o povo de Deus, ele se vê na situação de Jó, contemplando as circunstâncias adversas. Tudo parece que está dando errado. Deus está quieto, mas isso não significa que Deus não está trabalhando, que Deus não está agindo, que a sua misericórdia e que a sua graça não estão ativas e em ação. Então, de fato, meus irmãos, nós temos que contemplar todas essas coisas. E aí você vai ver que desse período, Deus então, ele chama o João o Batista, o último dos profetas. Abra a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 11. E versículo 13, Mateus capítulo 11, versículo 13, de Malaquias até a pregação de João, são 400 anos
de quietude. E aí Deus então chama o João para pregar a sua palavra. Versículo 13. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até quem? Até João. Então João, ele é o Samuel no período em que Israel deixou de ter Deus como seu rei, para passar a ter um rei humano. Então o João, ele é o fim dos profetas para o começo do ministério de Jesus e os apóstolos, e a igreja de Jesus Cristo. Então é o fim de um período, e Deus ficou 400 anos ali, em silêncio, até chamar esse homem. Então as profecias, os profetas e a lei, eles vigoraram até João. Depois de João, vem o ministério de Jesus, a igreja de Cristo Jesus. Essa palavra, meus irmãos, de Deus manifestada, volta lá por favor, em Lucas capítulo 3. Quando você vê o regime de governo romano, você vê o povo de Deus sendo dominado por Roma. E aí você nota que a palavra de Deus, ela não veio de um palácio. Ela não veio pelo imperador romano. Tibério César era o imperador naquele tempo. A palavra de Deus não veio por ele. A palavra de Deus não veio pelos seus governadores. A palavra de Deus não veio pelos sumos sacerdotes, o Anás e o Caifás. A palavra de Deus não veio do templo que Herodes reedificou. A palavra veio de um homem que, quando menino, perdeu os seus pais muito cedo, porque Zacarias e Isabel já tinham uma idade avançada quando João nasceu. E esse menino cresceu num deserto. E aí a palavra de Deus, ela vem de lugares que você não espera. Todo mundo podia pensar, da onde vai vir a palavra de Deus? Do templo. Não veio. Do sumo sacerdote. Não veio de lá também. Vai vir dos grandes governantes do mundo. Também não veio. A palavra de Deus, ela vai surgir na sua vida de um lugar da onde você menos espera, que ela está lá, esperando você, para que ela possa se manifestar na sua vida. Talvez você está esperando que um homem de fino trato, de muita eloquência de palavra, possa trazer uma palavra no seu coração. Mas um homem rude, como João, criado num deserto, se vestia de uma maneira estranha, comia coisas estranhas. É ele e através dele que a palavra de Deus se manifesta. Então não é no templo luxuoso, não são nas grandes cidades. A palavra de Deus vai surgir lá em Jerusalém. Não, lá em Marília. Se eu quiser ouvir uma palavra de Deus, eu tenho que ir lá em Marília. Tem que ir lá em Marília, porque aqui não tem Deus, né? Tá que nem o rei vai consultar Baal-zebude, o Deus das moscas, porque aqui não tem Deus. Não, mas lá a igreja é maior, pastor, lá é mais bonito. Pensei que era perto da sua casa que tinha valor. Aquele que você vê, aquele que você pode olhar e falar para ele, ó, aquele ali é o pastor da igreja, ó, aquele ali é o irmão da igreja. Eu pensei que era esse. E a palavra de Deus veio de João, aquele que os homens não esperavam, aquele que ninguém esperava. Versículo 1 e versículo 2. No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos, governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da região da Itureia e de Traconites, Lisânias, tetrarca de Abilene, e os sumos sacerdotes, que eram Anás e Caifás. Mas como o sacerdócio e a religião já estavam corrompidas pelo império, porque ao invés de ter um sumo sacerdote, tinha dois. Então a religião está comprometida. Hoje você vê pessoa com medo de igreja. A pessoa tem medo de vir na igreja, irmão. Porque ele não sabe o que ele vai ouvir, o que ele vai ver, o que vai ser
cobrado dele, se vão cobrar ingresso para entrar, se vai cobrar ingresso para sair, se tiver alguma coisa lá para comer, quanto que ele vai ter que pagar. O povo hoje está com medo. E aí o versículo 2 no final diz assim: veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Uma pessoa improvável, um lugar improvável. Pois é, talvez você vai achar a verdadeira palavra de Deus de uma pessoa improvável e num lugar que você menos espera. Talvez até hoje você esteja buscando a palavra de Deus. E ela veio através do João, no deserto. Mateus, capítulo 3. O Evangelho de Mateus, no capítulo 3, de um texto paralelo com o de Lucas, a Bíblia diz no versículo 4, usava João pelos de camelo. Fala a verdade, se aparecesse um cara aqui vestido de pelo de camelo, você ia na igreja dele? Aquele pelão de camelo assim, né? Como se fosse o couro da vaca, coberto o cara assim, um cajado na mão. Aí apareceu esse homem. Ele usava vestes de pelos de camelo, um cinto de couro, e a sua alimentação era gafanhoto e mel silvestre. Se um dia ele chamasse você para comer, aí tinha aquele gafanhotão, aquele mel silvestre, você falava, oh, deixa para uma outra vez. Esse é o João, um homem improvável, um lugar improvável. No deserto. O deserto é árido, perigoso. De dia, 50 graus. À noite, 0. De dia, 50 graus. À noite, de repente, a temperatura cai a 0 ou abaixo de 0. E aí você nota que Deus, ele tem livre soberania. Deus chama um homem de um lugar improvável, um homem improvável, de um lugar improvável, para que a sua palavra se manifeste ao coração dos homens. Mateus capítulo 11, vai um pouquinho para frente, versículo 8, Mateus capítulo 11, versículo 8, sim, que saístes a ver um homem vestido de roupas finas. Jesus, quando foi dar testemunho desse homem, ele diz assim, quando você saiu da sua casa, você foi ver um homem que se veste bem? Versículo 8, ora, os que vestem roupas finas, assistem nos palácios reais. Então não é um homem desse que você saiu para ver, mas você saiu para ver e ouvir o João. O João não fez a pregação. O pastor não faz a pregação. A pregação não é do pastor. Ele não tem autoridade e autonomia para fazer uma pregação dele mesmo. A pregação de João, depois de Deus ficar 400 anos de silêncio, a pregação de João é Lucas capítulo 3 e versículo de número 4. Da onde saiu a pregação de João? Versículo 4, como está escrito no livro dos profetas, do profeta Isaías. Da onde saiu a mensagem de João? Do profeta Isaías, das Escrituras. Tem gente que fecha a Bíblia e fala assim, agora Deus vai falar. Ué, mas como é que é esse negócio? Deus só fala conosco através da sua palavra. Fechar a Bíblia, agora Deus vai falar. Não, Deus está falando. Através da sua palavra. Qual é a mensagem de João? A mensagem de João é lá do profeta Isaías, conforme a Escritura. E aí no versículo 3, ele sai para todos os lugares do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. Ou seja, meus irmãos, se não houver arrependimento, não há boas novas. Se você não se arrepende do pecado, não tem boas novas. Um evangelho sem arrependimento de pecado é só um evangelho para você aderir a uma religião. Um evangelho com arrependimento é um evangelho para transformar a sua e a minha vida. Por isso que João está pregando
Arrependimento. Tem pessoa que ele quer aderir à religião, mas sem se arrepender dos seus pecados. Não tem como fazer isso. Mas eu queria fazer parte da igreja, pastor. Você já entregou sua vida para Jesus? Você já creu na suficiência de Cristo como Senhor e Salvador da sua vida? Você já se arrependeu dos seus pecados? Porque se você fazer parte da religião, da igreja, mas continuar nas festas, nas bebedeiras, nas baladas deste mundo, nas imundícias dessa vida, então não houve em você um arrependimento. Você só queria fazer parte de uma religião. Por isso que não há novidade de vida sem arrependimento. Se você ouvir um evangelho que não tem arrependimento, então é para você aderir a uma religião e não ser transformado por ela. Não há conversão, não há novidade de vida, não há nova criatura. Só tem mais um religioso no mundo, que foi batizado, que quando ele chegar naquele dia diante de Cristo, Cristo vai dizer para ele: eu não te conheço. Eu não conheço você. Que coisa, irmão. Que triste vai ser esse dia. Que tristeza vai ser para a pessoa que aderiu a uma religião e não se arrependeu dos seus pecados. Porque Jesus vai olhar para todos eles, seja batistas, seja presbiterianos, seja luteranos, seja católico, seja quem for. Deus vai olhar para eles e dizer assim: olha, não houve arrependimento. Eu não conheço vocês. Marcos, capítulo 1. Versículo 14 e versículo 15. Marcos, capítulo 1, versículo 14 e versículo 15. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido, o reino de Deus é chegado, arrependei-vos e crede no evangelho. Não tem como você crer de fato se você não se arrepende do seu pecado. E o interessante, o que João está dizendo, relatado por Lucas e por Mateus, é que não é uma questão de você se arrepender hoje, amanhã você se arrepende de novo, semana que vem você se arrepende de novo, semana que vem você se arrepende de novo. Não. Por isso que ele diz assim: frutos dignos. Aí você pega o carnaval. A pessoa pula o carnaval inteiro, bebe, anda pelado, faz e desfaz. Depois do carnaval tem o quê, irmão? Aí o ano que vem ele faz o quê, irmão? De novo a mesma coisa. Aí no outro ano, de novo a mesma coisa. Aí no outro ano, de novo a mesma coisa. Então não houve um arrependimento. Jesus diz: arrependei-vos e crede no evangelho. A mensagem não é do João, a mensagem é da Bíblia. A mensagem não é do pastor Maurício, a mensagem é das Escrituras. Se você tiver que reclamar com alguém, reclame com Deus, e com o Espírito Santo, e com o Cristo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Pode abrir uma nota de reclamação, que você não gostou. Lucas, capítulo 3. João saiu por todos os lugares ali do Jordão, pregando o batismo de arrependimento, que as pessoas se arrependessem mesmo do seu pecado. Versículo 4, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale será aterrado, nivelado todos os montes e outeiros. Os caminhos tortuosos serão retificados, os escabrosos aplanados, e toda a carne verá a salvação de Deus. Todo o imperador, quando ele tinha que sair em campanha nas suas terras conquistadas, ele enviava primeiro um engenheiro, um construtor, para saber se tinha estrada para ele passar com a carruagem. Então João, ele é um engenheiro de Deus para preparar o caminho. E aí quando ele fala, meus irmãos, de caminho, ele fala dos corações das pessoas. Nós temos paciência para assistir programa de culinária.
Nós temos paciência para assistir 2 tempos de futebol de 45 minutos. Nós temos paciência para ver filme de 2 horas, 3 horas, 4 horas. Fica até madrugada vendo televisão. A gente só não tem paciência para ouvir mensagem. É cansativo. Cansa as costas, dói aqui, dói ali. A mensagem é da palavra de Deus. E quando ele diz lá no versículo 5, todo vale será aterrado, é que a nossa vida tem muitos buracos. E quando a salvação de Deus chega, ela chega para tampar todos os buracos que tem na nossa vida. Todas as fissuras, todas as brechas, todas as falhas. O vale será aplanado. Tudo aquilo que na sua vida tem uma falha, tem uma brecha, tem um buraco, tem uma ferida aberta. O arrependimento, a salvação de Deus é para que isso seja coberto, tampado, sarado. Versículo 5. Os montes e outeiros serão nivelados, todo o orgulho, toda a nossa soberba. Monte significa orgulho, soberba levantado contra Deus. Então todo monte e toda soberba será nivelado. Tudo vai ter que cair por terra. 2 Timóteo, capítulo 4. Vai lá na carta de Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 4. O João está pregando. A palavra foi enviada a um homem improvável, num lugar improvável. Capítulo 4 de 2 Timóteo, do versículo 1 ao versículo 5. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos. De quem que Deus é Senhor? De todos, dos vivos, dos mortos, de todos. Pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra. A palavra não é do pregador. Quando você ouvir uma pessoa dizer, Deus falou para mim, toma cuidado com esse tipo de gente, porque Deus fala comigo e com você, através da sua palavra. Esse negócio da pessoa fechar a Bíblia e falar assim, olha, Deus falou comigo, olha, para com isso. Isso é charlatão. Insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta, com toda longanimidade e doutrina. Pois haverá um tempo que não suportarão. Eles não vão suportar o quê? Eles não vão suportar isso aqui que nós estamos fazendo. Se você pegar uma mega religião enorme, com muita gente, eles não suportam 15 minutos de palavra de Deus. Não suporta. Pode ficar 3 horas cantando, com a luz apagada, sem problema. Mas palavra de Deus não aguenta 15 minutos. Não suportarão. Versículo 3. Pelo contrário, eles vão se cercar de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como se sentindo coceira nos ouvidos, e recusarão dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Essa é a mensagem que aplana o outeiro, que nivela o vale e que coloca o caminho escabroso e o caminho torto transformado num caminho reto. Então aquele que era dado a bebida, abandonou a bebida. Aquele que tinha um vício da prostituição, abandonou o vício da prostituição. Aquele que não era fiel, passou a ser fiel agora. Pois é, Salmo 139. Abra a sua Bíblia no Salmo 139. E o João está pregando essa mensagem. Do versículo 1 ao versículo 6. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras aos meus pensamentos. Esquadrinha o meu andar e o meu deitar. Conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua. E tu, Senhor, já conheces toda. Tu me cercas por detrás e por diante. E sobre mim pões a tua mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim.
e sobremodo elevado, não o posso atingir. O Senhor me conhece, Pai. O Senhor conhece cada um de nós aqui, como você deita, como você levanta, o que você pensa, o que está dentro do seu coração, o que são as imaginações do seu coração durante todo o dia. E quando você pensa nisso, é de assustar. Deveria ser para nós, meus irmãos, um temor em saber que Deus sabe o que está passando dentro da sua mente, do seu coração, todos os dias. E aí o salmista diz assim, para mim, isso eu não consigo entender. Versículo 23 do Salmo 139. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim um caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Ou seja, irmãos, os caminhos escabrosos, tortuosos, eles serão aplanados. Você vai ser transformado na sua vida. O Evangelho veio para transformar a nossa vida. O Evangelho não veio somente para nós sermos de uma religião. O Evangelho veio para transformar a sua vida e a vida da sua família. Pena que muitas vezes a gente não entende isso. Lucas, capítulo 3, versículo 7. Dizia ele, pois, às multidões. As multidões estão indo para onde? Para os templos? Para as grandes cidades? Não, elas estão indo para o deserto. Dizia ele, pois, às multidões que saíam para ser batizadas: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Já pensou o camarada pregando isso aqui? Chamando o povo de raça de víbora? Mas por que João fez isso? João fez isso porque quando ele observou a multidão, lá em Mateus, capítulo 3, os fariseus, os religiosos, iam ao batismo de João. Eles ouviam a mensagem que João pregava, mas eles nunca se arrependiam dos seus pecados. O João, meus irmãos, pregando essa mensagem tão dura, ele está falando de fato do inferno. Igreja não pode falar de pecado, de arrependimento e nem de inferno, porque senão o povo vai embora e não volta mais. Mas é melhor você ouvir do inferno do que ir para lá. É melhor você ouvir sobre que existe um inferno, para que você se arrependa de fato dos seus pecados, para que você ouça aqui e não vá para lá. João não queria que a multidão fosse igual aos religiosos, que nunca se arrependiam dos seus pecados. Então por isso que ele tem uma palavra tão dura, a ira vindoura. Versículo 8. Produzi frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão. Talvez o seu marido é convertido. Aí o esposo é convertido, e a esposa não vai na igreja. Talvez a sua esposa é a convertida, mas o marido não quer nenhum compromisso com Deus. Então não adianta, porque o dia que chegar no dia do juízo, você não vai agarrar na sua esposa e vai para o céu. Você não vai agarrar no seu marido e vai para o céu. Nós temos por pai Abraão. Não adianta você ter o sangue de Abraão, mas não ter a fé de Abraão. Eles podiam ser descendentes de Abraão, eles podiam ter o sangue do Abraão correndo nas veias deles, mas eles não tinham a fé de Abraão. Temos por pai Abraão. Então Jesus ele diz: porque eu vos afirmo que dessas pedras que estão aqui fora, Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore que não produz um fruto digno de arrependimento é cortada e lançada no fogo. Fogo eterno, irmãos, que não se apaga, aonde o verme não morre, aonde há ranger de dentes, é o inferno. Aonde pessoa, uma vez lá, não vai sair mais de lá. E por fim das contas, como diz o livro de Apocalipse, o inferno será lançado no lago de fogo. Pois é, por isso, meus irmãos, não adianta ter sangue de Abraão, mas não a fé dele. Versículo 10. Então as multidões o interrogavam. O interessante é que quem pregou não fez o apelo.
Geralmente o pastor prega, alguém prega e faz o apelo. Alguém entregou a vida aí para Cristo? Aqui aconteceu o contrário. O apelo veio da multidão que ouviu a mensagem. O apelo veio dos ouvintes. O pregador não fez o apelo. Os ouvintes que ouviram uma mensagem dessa, chegaram no versículo 10 e disseram assim: então as multidões o interrogavam dizendo: que havemos, pois, de fazer? O que nós temos que fazer? Então João diz: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. Quem tiver comida, faça o mesmo. Então está indo o povo, a multidão. Versículo 12, estão indo os publicanos. Quem são os publicanos? O Zaqueu era publicano. O Mateus era publicano. Muitos publicanos se converteram. Eles eram cobradores de impostos. O povo, os cobradores de impostos. E aí João diz para eles: foram também os publicanos para serem batizados e perguntaram: mestre, que havemos de fazer? Eles estão se arrependendo do seu pecado. O que nós temos que fazer? Respondeu: não cobreis mais do que é o devido. Versículo 14. Aí chegou o funcionário público. Chegou os funcionários públicos. Os soldados romanos. Tudo funcionário do Império Romano, funcionário público do Império Romano, chegaram lá em João, ouviram a mensagem. Agora, também os soldados lhe perguntaram: e nós, que faremos? E lhes disse: a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa, contentai-vos com o vosso salário. Ou seja, não recebe suborno, não seja um corrupto. Os funcionários públicos de Roma chegaram em João perguntando o que eles tinham que fazer. João diz: não seja um avarento, eles estão se arrependendo do seu pecado. A multidão, os publicanos, os funcionários públicos de Roma estão se arrependendo do seu pecado. Sem arrependimento não tem nova vida, novo ser, nova criatura. Não tem vale aterrado, não tem montes aplanados, não tem caminhos endireitados. Se você não se arrepender do seu pecado, o que resta para você é um machado à raiz e um fogo que não se apaga. Por isso, a palavra de Deus diz: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Deus pode transformar a sua vida. O Espírito Santo em você pode lhe ajudar a abandonar todos os seus pecados, os vícios, a mente corrompida, a vida corrompida, os buracos serem tapados, o orgulho quebrado, os caminhos tortuosos endireitados. Deus quer isso para a sua vida, para a minha vida. Deus quer isso para os seus filhos. Agora, basta você dizer como esses homens: pastor, o que eu tenho que fazer? O que eu preciso fazer? Arrependei-vos e crede no Evangelho. O Evangelho, ele transforma vidas. O Evangelho salva. O Evangelho produz nova criatura. E que Deus nos abençoe. Que depois de ouvir essa palavra que é de Deus, o seu coração possa ser tocado. O Espírito de Deus possa mover a sua vida. Para você dizer: o que eu tenho que fazer?
produza frutos dignos de arrependimento.